Fala galera, boa noite para você, graça e paz. Bom, nosso assunto de hoje como estreia do nosso podcast na Convenção do Distrito Federal em parceria com o Ministério EPIC. Você sabe que a intenção do programa é te encorajar a imitar a Cristo. Nosso assunto de hoje é o terceiro encontro jovem que vai acontecer no próximo sábado em Sobradinho. Fique ligado que tem uma galera top aqui que vai compartilhar o conteúdo das trilhas, cara, com a gente. Vai dar uma pequena prévia aqui pra gente. Fica ligado. Bom, gente, nosso assunto aqui de hoje, como estreia do programa, é o terceiro encontro jovem. As trilhas, elas vão falar sobre, cada palestrante vai falar sobre o estudo bíblico, discipulado e PG. E eu tô com essa galera aqui, a galera fera, vou apresentar para vocês. Está comigo aqui o Francis, sejam bem-vindos, Francis. Paz para você, pastor Pedro está aqui com a gente, paz, pastor Pedro. Paz, meu querido. Paz, pastor Genésio. Paz, essa galera aqui vai, boa noite, essa galera aqui vai colocar tudo pra gente aqui, uma prévia pra gente do que vai ter lá. Então, eu quero já começar aqui com o Francis. Francis, o que é discipulado, Francis? Explica esse conceito pra galera. Discipulado foi o que Jesus fez, né? Ele transmitiu vida. Discipulado é o modo de reproduzir Cristo na vida de uma pessoa. Legal, cara, muito bom. Pastor Pedro, sobre estudo bíblico, explica um pouquinho pra gente esse conceito. O estudo bíblico é uma ferramenta de evangelismo, né? Muito importante que dá cumprimento no mandamento. Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. O estudo bíblico é uma ferramenta das mais antigas da igreja, né? Bem forte, né? E com ênfase no mandamento de evangelizar e pregar a palavra, né? Romanos 10, 14 fala como ouvirão se não há quem pregue. Então, estudo bíblico é uma ferramenta de pregação da palavra de Deus, de ensino também, né? Muito relevante, muito importante e muito atual, sempre será atual, né? Bacana, muito bom. Graças a Deus. Pastor Genésio, que é PG, pastor, fala pra essa galera, essas duas letrinhas aí, parece que pega na cabeça da gente, né? Dá uma PG pra quem não sabe. Explica pra gente um pouquinho, pastor. Boa noite para vocês, boa noite para você que está em casa. E o PG é uma ferramenta que nós estamos usando muito, né, lá na igreja que eu estou pastoreando, e a gente tem usado como referência, né, Atos 5:42, né, e todos os dias no templo e de casa em casa não cessavam de ensinar e de pregar que Jesus é o Cristo. Eu acho bem interessante esse texto porque ele fala no templo e de casa em casa. Então uma coisa não exclui a outra. Sim, E o PG ele mudou a minha vida, né? Ele mudou a minha forma de pensar, né? E o PG é uma ferramenta do discipulado, né? E a gente tem usado o PG para a gente evangelizar e discipular, né? Então, através do PG, a gente tem extraído, né, várias coisas importantes para o dia a dia da igreja. Muito bom, que legal, cara. Francis, queria te fazer uma pergunta. Há quanto tempo, Francis, você lidar aí já com discipulado? Explica um pouquinho para a galera essa questão de discipulado em grupo, discipulado um a um, como é que isso funciona na prática? Quanto tempo você já lida com essa ferramenta? Certo, tem 11 anos que eu trabalho efetivamente assim com jovens, né? Legal, cara. E o discipulado em si é relacionamento, né? Ao individual. O pessoal vem na igreja e aí ela quer se aprofundar mais. Vamos transmitir para ela a base bíblica, caráter cristão. Então podemos começar com um discipulado 1 a 1, uma conversa, vamos trocando uma ideia.
Há também um grupo individual com mais pessoas. Esse individual permite a pessoa ter mais uma intimidade, né? Mais uma aproximação, Justamente. revelar ali os pecados, a ser Sempre começa tratado. por aí, né? Tem a ver muito com isso. Que legal, cara. É transformação de vida. Então, a gente entra aí profundo, troca uma ideia, conversa, passa uma revisão aí na vida da pessoa, vamos colocando Bíblia, vamos mostrando o que Jesus fez, o que Jesus faria. Bacana, cara, muito bom. Maravilha. Pastor Pedro, sobre o estudo bíblico, como é que a gente consegue diferenciar, por exemplo, o estudo bíblico de um discipulado? Como é que a gente consegue, assim, para a galera, de uma forma prática, como é que funciona a ação? Como é que começa o estudo bíblico? Tem uma performance? Como é que isso é feito? Explica pra gente. Cara, tudo tem liturgia, né? Aham. Tudo tem liturgia. O culto tem uma liturgia, o templo. Então, o discipulado também tem uma liturgia. O Genésio vai falar do PG que tem uma liturgia no PG. Legal. Então, o estudo bíblico também tem liturgia. E como é que é Tá? isso? A diferença da liturgia do estudo bíblico e do discipulado é que o discipulado, ele acontece na vida, né? O discipulado acontece o tempo todo. Tudo na vida pode ser trabalhado no discipulado. Discipulado você pode trabalhar ele no relacionamento, numa viagem, num almoço, num café da manhã, num futebol. A ideia do lindo, né, pastor? O discipulado ele acontece o tempo todo, na dinâmica da vida, né? E o estudo bíblico, não, o estudo bíblico tem uma liturgia diferente. Você se reúne para estudar. A pessoa já fica condicionada que ela tem um dia e um horário para estudar um determinado assunto da Bíblia. Então, o estudo bíblico, a liturgia do estudo bíblico, é uma liturgia de estudo, de leitura, de pesquisa, de abrir a Bíblia, né, e conhecer mais sobre um tema, seja ele doutrinário, né, seja ele de âmbito devocional. Então, o estudo bíblico, a liturgia do estudo bíblico é uma liturgia de, claro, um dia, hora marcada, o tema específico, e você chega e senta e fala, hoje nós vamos estudar sobre o pecado. Não vamos falar sobre o pecado. Ou vamos estudar hoje sobre o perdão. É uma atitude indispensável. E aí vamos discorrer um estudo, lendo a palavra de Deus sobre os princípios de tudo isso. Então a liturgia do estudo bíblico é sentar para estudar a palavra de Deus, né? Pastor, uma curiosidade, aproveitando aí essa tua resposta, mais ou menos quanto tempo leva ali, em média, ali para você passar um estudo bíblico? Cara, agora... É um tempo livre, tem semana da liturgia ali, da Essa pergunta sua é muito boa, mas ela alguns vão discordar de mim, né? Assistindo. Alguns que às vezes falam baseado em livros, né? Eu acho que para os três, mas principalmente para estudo e para pequeno grupo, vão colocar um tempo de 50 minutos, 1 hora, né? No máximo. Mas estudo bíblico, ele é marcado para ser numa hora, né? É o previsto. Eu acho que toda coisa que você falar para a pessoa, nós vamos sentar e vamos estudar 2 horas, a pessoa vai desanimar na hora. Sim. Mas se nós vamos estudar a Bíblia. E acontece das vai pessoas, fluindo, na né? prática, acontece das pessoas terem curiosidade. Maravilha. Já fiz isso. Às vezes até foge do assunto, né? Então, outra linha ali, você tenta... Eu acho que você tem a experiência de vida, né? Entendi. Então, dando estudo bíblico já há alguns anos, né? Depois a gente fala um pouco sobre isso, mas o estudo bíblico, na prática, assim, você coloca para 1 hora, 1h15. Né? Às vezes com 50 minutos você dá um estudo bíblico, às vezes. Tranquilo, né? Mas às vezes a pessoa pergunta, ela quer se aprofundar. Quer se Fica alimentar. 1h30, 2 horas, já participei do estudo bíblico de 2 horas. E eu tive que parar e falar para a família, falar, tá bom, Tá bom, tá bom, semana que vem tem mais. Entendeu? Aí tá certo. E o pessoal, não, fala mais, né? Sedento. E você vai ver episódios na Bíblia. Legal, né? cara. Vai ver episódios na Bíblia que os homens lá da palavra de Deus, discípulos, o próprio Jesus, né? Quanto será que demorou o sermão da montanha? Né? Verdade. Jesus estava falando das Escrituras. Então, a pregação do Evangelho, ela varia, né? Mas eu acho que para considerar a ideia de liturgia,
você marca dia e horário. Então você fala, nós vamos estudar a palavra de Deus das 20 às 21h15. Beleza, tudo bem. Isso é marcado, né? Definido, mas né? na prática, isso pode ultrapassar. Né? Vai fluir tranquilo. Eu acho que sim. Bacana. Pastor Genésio, sobre o PG. Pastor, há quanto tempo o senhor passa aí, já está com PG? Quantos PG hoje já funcionam na igreja? Quais são assim, os resultados que estão acontecendo aí nesse PG? Fala um pouquinho para a galera, a gente entender um pouquinho o que é o PG, na prática. Assim, como a gente tinha falado anteriormente, né, o PG ele é uma ferramenta do discipulado. Eu trabalho com PG faz muito tempo. Aliás, eu nem ouvi falar em PG, eu tinha um grupo chamado GCC, que era Grupo de Crescimento Cristão, que era um PG. Só um outro nome, né? Isso, só um outro nome. Então a gente começou na casa de um irmão, com 15 jovens, de repente viraram 40. Caramba. Aí a gente arrumou mais 3 casas para dividir, né? Aí hoje, a gente trabalhou em 2018, 2019 com PG. Você vê que na época ele não sabia mesmo, porque ele fala dividir, né? Uhum. Agora ele já mudou, ele vai falar multiplicar. Olha aí. Mas na época, como ele não estava muito com era dividir, né? Então a gente dividiu na época, né? Hoje, por exemplo, quando chega uma certa quantidade de pessoas, a gente divide, ou multiplica, na verdade, né? 2018, 2019 nós realizamos o PG também lá na igreja e demos uma parada por causa da pandemia e retornamos em 2021, né? Entendi. Em 2021 começamos com o P, hoje a gente tem 6 pequenos grupos. Muito E bom. a gente tem pessoas aguardando para abrir novos PGs. E mudou a realidade da minha vida, porque eu acho que o PG, o estudo bíblico, primeiro muda a nossa vida, para mudar a vida das pessoas, né? Uhum. Eu olho muito para o bate-papo entre Jesus e Pedro, ali em João 15, 21. A maior prova de amor que nós temos por Jesus é quando a gente cuida de pessoas. Aí o que a gente não pode fazer é a gente levar a liturgia da igreja para o PG. Porque no PG, né, as pessoas têm que ouvir as pessoas. Você tem que ter um momento das pessoas falarem. Né? Existe uma liturgia assim no PG, mas tem que ter um anfitrião, tem que ter um louvor, tem que ter um lanche, tem que ter a palavra, mas nada disso sobrepõe, né? É a palavra que transforma ali, porque se a gente for olhar aqui para 5:42, né, não cessavam de ensinar. Legal, Né? Então a gente usa o PG para ensinar. E o PG transformou a igreja onde eu congrego hoje e pastoreio. Né? Tivemos um crescimento numérico muito bom. Amém. E Deus tem abençoado. Então o PG ele tem mudado a realidade, né? A minha realidade, a realidade da onde nós congregamos. Ele está produzindo um crescimento natural, né, Jesus? Natural. Que legal, Crescimento cara. natural. Muito bom. Maravilha. Queria perguntar aqui, Francis, qual o conteúdo assim, que geralmente você tem trabalhado no discipulado? Queria perguntar a vocês sobre conteúdo, se tem uma série, se for um discipulado em grupo, trabalhar numa série ali, um tema por mês, ou se for no individual, qual é a palavra? Tem alguma palavra mais específica, conforme a necessidade? Como é que isso ocorre aí na prática? Quando Jesus deixou, né, fazer discípulos, ele colocou bem assim, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ensinando a guardar o que eu tenho ordenado. Então, o mentor, né, a ideia do líder, do discipulador, ele não vai falar aquilo que ele pensa, aquilo que ele acha. Algo de si mesmo, né? Isso não é. Ele vai falar Cristo. A essência Ele vai é Cristo. pregar o caminho, a verdade e a vida. Jesus. Que legal, Né? cara. E assim, nós temos os rudimentos que traz para a gente, o trilho do discipulado também traz para a gente, ampara aquele líder, aquele pastor que quer começar a fazer o discipulado. Que legal, cara, muito bom. Também surge uma necessidade, porque o discipulado varia muito da pessoa, porque é um relacionamento cristão. Entendi. Você vai conhecendo a caminhada dela, Ver a necessidade. a necessidade dela no momento. De repente ela é um cristão, já ou teve alguma interferência ali no meio do caminho e está voltando. Isso é algo que vai começar do zero ali na fé, né? É andar de mão dada. Vamos andar de mão dada, vamos caminhar junto, sempre mostrando Cristo.
Muito bom. Cara, você fez me falou, falando essa resposta, me explica um pouquinho para a galera essa questão de mentor, esse relacionamento de mentor e o que é mentoreado, o discipulador, o que está sendo discipulado, o discípulo. Algo muito... Como é que isso... Sim, é um tema bem assim, às vezes chega a ser polêmico. Vai ter que fazer um programa só para isso aí, cara. É verdade. É porque chega a ser polêmico, né? Porque em muitos lugares o líder manda na vida do discípulo. O líder é Deus, e acabou. O que ele falou, acabou. E isso não foi o que Jesus proporcionou para nós. A decisão é nossa. O mentor, ele está para ensinar, ele está para discipular, aconselhar, né, liderar, mas tem que trazer o caráter cristão. E no caráter cristão, a pessoa decide. Então não é fazer discípulo para si, né? Isso. Fazer discípulo para Cristo, e Cristo é a Tanto essência. é que muitas falas a gente ouve por aí falando assim, meu discípulo, não, aqui é minha célula, meu PG, meus discípulos, não. São discípulos de Cristo. Maravilha. Nós somos o líder, ferramenta. Toda pessoa que entra na igreja tem que ter um mentor. Tem que ter alguém que ela possa confiar, possa se abrir, né, possa compartilhar suas dores. É uma forma de meio que pastorear também, né, Francis? Isso. Tem ali uma pessoa sendo a ideia de um pequeno pastor, tá ali estando ali. Que maravilha, cara. Pastor, mas tem uma ideia também legal, é que realmente o discípulo ele tem que amar você, né? Você tem que se mostrar para ele, né? Mas na verdade você vai transferir, né? Mas eu acho que você tem, acredito eu, que você tem que sim que se mostrar de verdade, né, para esse discípulo, porque no PG, por exemplo, eles não têm referência nenhuma no PG em relação do que é Jesus, do que é Cristo. Você é a referência ali. Entendi. Entendeu? Então a gente tem que tomar cuidado para a gente não gerar cópias de nós mesmos, né? Então ter 10 Genésios lá no PG, né? Ou ter, né, outro Francis. Então é sempre focado em Jesus. Mas eu acredito muito, a pessoa ela tem que gostar de você, entendeu? Você tem que ter esse relacionamento com ela, se envolver com ela, ela tem que passar a confiar em você, porque não é para todo mundo que você conta, né, certos assuntos. Então esse relacionamento é importante, mas o que eu quero dizer, pastor Pedro, é que precisa estar no nosso coração, acho que o foco não é a gente, mas essa pessoa precisa amar a gente. E a questão de mentor, que eu também acho interessante, é que o mentor ele tem que saber um pouco mais. Né, ele tem que estar um pouco mais mestre, ele tem que saber um pouco mais do que o discípulo, né? Então ele serve como referência e nunca vai deixar de ser, né? Nunca vai deixar de ser. Bom, legal. E eu queria só dar uma palhinha também. O Genésio falou se mostrar, né? Não é se amostrar, né? Entendeu? É se deixar ser transparente, né? Isso. Deixar a pessoa ver que você não é um super-homem, você é uma pessoa também comum, né? Porque todos somos discípulos de Jesus. No discipulado, o discipulador também é discípulo. Então, o discipulando precisa ver o discípulo de Jesus, obedecendo a Jesus. Quando o Genésio fala se mostrar, é ser transparente, transmitir caráter de vida, né? Ver que, mesmo nesse ambiente de dificuldade, dessa vida difícil, ele está firmado ali nos valores, nos princípios, na palavra de Deus. Então, ele está mostrando que o que ele está falando não é uma aventura, não é um romantismo em si. Ele não está falando teoria, ele está falando de uma coisa que vive, né? Porque essa é a ideia do discipulado, né? Um processo que é vivido, você transmite vida. Paulo ele falou isso em 2 Timóteo 2:1, né? Que ele falou assim, para Timóteo ele falou: fortifica-me na graça que há em Cristo Jesus, e as palavras que você me ouviu dizer, transmite a homens fiéis e idôneos que sejam capazes de transmitir a outros. Então essa definição do discipulado é que o discipulado ele pode ser um processo geracional, né? Sim. A gente pode passar de uma geração para outra. E todos estão nos observando. Estamos falando dos jovens, né? Os jovens de agora, tá nessa faixa dos 16, dos 20, dos 25 anos. Os jovens que estão
dos 20 anos para cima, as nossas crianças de 8, 9, 10 anos estão olhando para eles. Estão olhando para eles, né? Maravilha. Então, e essa é a ideia, né? De se mostrar crente, de se mostrar Ser fiel, verdadeiro, né? se mostrar presente. Né? A pessoa vê que você fala o que vive. Né? Você fala de ir para a igreja e sempre que ele vai, você está lá na igreja. Entendeu? Então esse exemplo é muito legal, porque as crianças aí do nosso MCA, do Ministério de Criança e Adolescente, estão olhando para a juventude. Já tem criança querendo copiar jovem que está tocando um teclado, um violão, que está transmitindo uma palavra na escola bíblica, né? E começa assim. Depois o entendimento amadurece, a pessoa vai descobrindo que ela tem que... E o próprio discipulador vai transmitindo, né, o caráter de Cristo. Então a ideia da mentoria, a gente passar para frente, né? Passar um para o outro, né? O Genésio fala isso sempre, né? Que mais do que aprender, né, é você transmitir. Legal. Que é feliz quem transmite o que aprende. Isso mesmo. Né? Então, se a Passa gente não adiante, transmite, não passa de geração para geração. Legal. Muito bom. Pastor Genésio, aproveitando aqui, qual o conteúdo que é trabalhado aí nos PGs? Tem uma série? Tem algum material que você usa especificamente? O que é que você atua aí com a galera? Nós começamos em 2018, 2019 com Vida Feliz, né? Com Legal. Vida Feliz. Só que Olha o Vida aí a dica, Feliz, né, para vocês verem aqui, o Vida Olha Feliz, ele Isso é maravilhoso. é extraordinário. Só que aí, com o tempo, eu fui descobrindo que ele pode não se encaixar em certos PGs, em certas casas, né? Então, conforme o público, como a nossa igreja ela é rica, né, em material de pequeno grupo, então eu uso esses salmos aqui que legal, cara. que é recente também, até mostrar para quem está ali nos assistindo, né? bom. Então, excelente, comecei a usá-lo, né, por agora, mas ele tem sido hoje, mas eu usei bastante esse Vida Feliz. Porque esse Vida Feliz, ele trata do dia a dia, né? Se você for olhar aqui, o que devo fazer por Jesus, né? O que Jesus faz por mim, o que eu devo fazer por Jesus, e vai caminhando. E eu consigo ali, né, trabalhar ali com as pessoas ali no PG sobre assuntos que eles estão vivendo no dia a dia. Isso faz toda a diferença. Né? Então, quando você chega lá que você trata de um assunto, né, que eles estão vivendo no dia a dia, né? Por exemplo, você vai trabalhar em uma família que não tem perdão, né? Que fala sobre perdão aqui no Vida Feliz, então já cai em cima ali, já trata, né? Então, eu tenho usado esse material. E tem uma coisa que eu faço também, Francisco, que é extrair, né, dentro do PG, fazer o discipulado com algumas pessoas. Entendi. Né? Então eu uso o PG também para poder extrair pessoas para o discipulado. Né? Eu acho isso bem interessante porque você falando aí sobre mentoria, né? O pastor Pedro falando que ele vai na igreja, te vê lá. Só que às vezes no discipulado, às vezes eu nem passo o estudo. Então você chega ali, você bate um papo. Você, por exemplo, tem estudo que eu estou com... Faz 14 meses que eu estou na casa de um casal, fazendo discipulado com um casal. Vários encontros desses a gente bateu papo sobre problemas que estavam havendo, né? Algumas coisas a gente alinhou, né? Não deixa de ter palavra, mas não deixa de ter oração, mas a gente não se prende. Por quê? Porque ele precisa ver que eu sou frágil, ele precisa ver que eu também fico triste, né? Que eu também choro, que eu também... Então, isso é muito importante, porque senão ele olha para você e fala assim, eu quero ser forte igual a você, e eu não sou forte. Né? Então é mostrar a realidade em si. E você mostra isso aonde? Na pizzaria, depois do culto. Você mostra jogando futebol, né? Você mostra em todos os ambientes. Então isso é muito importante ele saber que você não é perfeito. Né? Acho isso muito importante. Está no mesmo caminho, né? A gente está buscando igual ele, tem as nossas imperfeições, mas quando a gente tem Jesus na vida, é outra coisa, faz total diferença. Vou fazer uma homenagem para meus filhos aqui, que eu gosto também do voleibol, né? Olha aí. A gente fala muito futebol, né? E eu gosto de jogar bola, né? Mas o voleibol também, a gente tem uma galera no voleibol
você transmite vida, né? Qualquer esporte, né? Viver o evangelho. Qualquer esporte, A numa gente tá no rodinha. ciclismo. Estamos no ciclismo. A galera tá nas bikes, né? Olha aí, Nas ó. bikes na Planaltina, Espera né? lá. Olha aí. Aí faz a pedalada no meio daquela paisagem linda, no meio do cerrado da trilha. Agora é o momento da oração. Agradecemos. Tá em alta, né? Esse negócio da bike. Isso. E cada pedalada alguém prega uma palavra pra gente. Uma maneira, Assim né? também no Olha, futebol, fica aí as dicas, faz né? a oração, chama o outro Bom, time é. para orar com a gente. Tá sendo desse jeito. E o que eu ia acrescentar é que o discipulado, né, tanto o PG e o estudo, é para a vida toda. E é para todos, independente da idade, independente do momento que você chegou na igreja, pode estar começando um discipulado ali e a pessoa não percebeu, né? Aí a pessoa recebe um convite para ir para um PG e no PG ela pode se interessar por um conteúdo específico. Aí já foi a porta aberta para poder fazer um estudo. Tá aí uma das grandes diferenças de estudo bíblico e discipulado. O estudo bíblico, se você marca para estudar, num intervalo de 1 ano e meio, se você fizer com calma, às vezes a gente fica preso à questão do tema, né? Você pega um livro de estudo bíblico, tem lá 30 estudos bíblicos, tem grade de 40 estudo bíblico, e aí você fala, em 1 ano eu passo estudo bíblico, fecho, acabou, beleza. Entendi. É verdade, fecha. Fechou. Essa é uma das grandes diferenças. O discipulado não. Você não fala assim, eu vou caminhar com essa pessoa 1 ano, depois não caminho mais. É a vida toda. Discipulado não. Discipulado você caminha a vida toda, né? Que legal. Então, tem professores de Bíblia, de estudo bíblico e discipulado, eles dizem que para você evangelizar uma pessoa, você evangeliza às vezes em um dia, evangelizar a pessoa. Mas para discipular você leva a vida toda. Verdade. Então, o discipulado ele é um processo que ele é vivido, né? Então, se você quiser, né, fica falando aqui só discipulado. Né? Não é brincadeira, né? Porque o pessoal vai ter 3 trilhas, né? Isso, Mas o exatamente. discipulado é para a vida. Eu amo discipulado. Eu também, pastor. Discipulado Não tem nada melhor do que você ver uma pessoa que chegou arrebentada, pelo álcool, pelas drogas, casamento ruim, e aí através de conversa, de estar junto, de orar junto, de palavra, de estudo, a pessoa caminhar e depois ela tá ali na frente fazendo um estudo, um discipulado. Não, se não fizer o discipulado, eu falo de vez em quando isso na igreja. Se a igreja não faz discipulado, na verdade ela não faz nada. Porque a missão é fazer discípulos. Então, no PG tem discipulado, no estudo bíblico tem discipulado, né? O Genésio falou que tem vez que também tem estudo bíblico que era para ser feito em 8 meses, eu demorei quase 2 anos. Por quê? Porque tinha dia que não tinha o estudo bíblico. Tinha o dia que você tinha que ouvir a história, a conversa, Orar junto. orar, né? E é muito legal fazer essa dinâmica entre o estudo e o discipulado, né? Vamos apresentar o estudo bíblico como uma ferramenta de estudar a Bíblia, mas nunca esquecer da importância do discipulado, que é o cerne do Evangelho, a ordem de Jesus é fazer discípulo. Pastor, na própria missão da igreja, né, tem 3 verbos que eu amo, que é adorar, proclamar e discipular. Né? Então, adora, proclama e discipula. E se for olhar para a visão, né, todo promessista sendo missionário no poder do Espírito Santo. Olha aí. Né? Então, se você discipular, como é uma ordem, não existe brechas para você falar, não, amanhã eu faço, depois eu faço, amanhã, não sei se eu faço hoje, eu faço amanhã, não, tem que fazer. Mas uma das coisas interessantes do PG, que eu esqueci de acrescentar aqui, é que o PG, ele tira uma demanda em cima da igreja, né? Porque você resolve algumas questões ali no PG na semana e você tira, porque vamos dizer que uma igreja não tem pequeno grupo. E ela deixa o pastor chega no domingo, ou os líderes de ministério chegam no domingo com uma demanda de jovem que ele poderia ter resolvido num PG semanal. Aí a pessoa, em vez de chegar na igreja no domingo para adorar, para buscar, né, para prestar culto ali mesmo a Deus, ela fica esperando o momento de procurar o líder, cheio de preocupação. Então, você de repente juntou uma bagagem aí. você tira um pouco de peso, né? Outra coisa importante também é que, por exemplo, lá na igreja do Gama, né, nós preparamos o culto de domingo para receber as pessoas desse PG.
Isso é importante. Né? Então, inclusive esse mês falamos sobre Jesus, né? Eu conversei até com o pastor Pedro, vamos falar sobre Jesus porque já trabalhamos isso na semana, então eles sentem vontade, eles gostam de você. A próxima pergunta é, deixa eu falar, você congrega em algum lugar? Onde é que fica a igreja? Você fala da igreja. Aí o domingo, o culto de domingo, ele é preparado para receber essas pessoas. A gente não maqueia o culto de domingo para essas pessoas. Vamos fingir aqui o que a gente não é, né, para poder receber essas pessoas. Né? Como é que o senhor fala? Para a gente não... Vou fazer um evangelismo de emboscada, uma propaganda enganosa. Uma propaganda enganosa. Não faz isso. Então ele vai lá, né, sentir vontade de ir, a gente apresenta, mas... O PG é extraordinário, você consegue, como discipulado, né, você resolver questões ali, poupa um pouco, né, a igreja no final de semana. E a gente sempre fala de Jesus, todo culto, né? Você falou que a gente falou de pregar sobre Jesus, foi de fazer sermões mais voltados a respeito do que Cristo fez por nós. Mas todo culto a gente fala de Jesus, pode ficar tranquilo, tá tudo certo. Legal. Gente, já que vocês falaram sobre algumas... Você me desculpa, só um detalhezinho que o Genésio falou muito importante do PG, que é o seguinte, os escritores, todos os idealistas aí de material para pequeno grupo, eles sempre deixam claro que só o culto de sábado ou domingo é insuficiente. Entendi. Se a pessoa vive só de templo, é insuficiente. Porque no templo, o sermão é um monólogo. Você não entra num culto, num templo, e o pregador para a mensagem e fala, entendeu? Você tem alguma dúvida? O que você acha? Está sentindo alguma coisa aí? Você não faz essa interação no sermão, não dá. Então, num sermão de 40, 50 minutos no templo, né? A gente gosta de pregar bastante, né? Então, no sermão no templo, você vê lá uma pessoa, ela fica comovida, a palavra fala com ela. Ela baixa a cabeça, ela chora. Acaba o culto, ela vai embora. É massa. No PG, não. No PG, você está ali com 10, 15 pessoas. A palavra fala, a pessoa chora, você percebe. Acabou, tem uma comunhão, você chama. E a pessoa fala, eu estou com um problema. É uma proximidade. E aí acontece isso que o Genésio falou. Você cria aquela proximidade, você conversa, você aconselha. A pessoa vai para o templo. Ela já vai com aquele problema praticamente com um direcionamento. E ela vai para o templo adorar a Deus. Entendi. Jesus está sendo proclamado na dinâmica da vida, entendeu? Então a gente fortalece a ferramenta do PG. Essas ferramentas todas a gente está compartilhando. PG, estudo bíblico discipulado, principalmente PG. Por quê? Porque é importante. Não dá para viver só de templo. É a comunhão integral durante a semana envolvendo a gente. Muito bom. Vocês comentaram aí sobre as questões aí de alguns resultados. Eu queria, assim, só para a gente... como é que vocês se sentem? É uma curiosidade mesmo. Como é que vocês se sentem vendo aí transformações nessas pessoas que vocês acompanham? Teve algum caso, assim, que tocaram em vocês? Ou que vocês, assim, despertaram algo que foi muito impactante, assim, seja no discipulado, seja no estudo bíblico? Qual a sensação, cara, que dá aí para a galera que de repente tem vontade ou... o resultado disso, por exemplo, acho que no estudo bíblico é uma linha que leva para o batismo, né? Ou receber, ou passar ali a doutrina, né? Como é que isso funciona, cara? Como é que você enxerga isso aí, cara? Que sensação que dá aí você vê uma mudança de vida? A princípio, uma sensação que a gente tem muito é de ter um filho na fé. Né? Você vê Paulo falando muito isso. Ter um filho na fé. Porque realmente, você pega a pessoa, é como se fosse um bebê que nasceu ali agora e precisa, né, do leite espiritual e precisa aí de muita palavra, né? Então, depois de um certo tempo, você vê essa mesma pessoa já não mais como um filho, mas como um irmão. Que legal, cara. Como um irmão que está ali tocando o barco junto com você, fazendo outros discípulos, né? Fazendo outros discípulos, né? E aí a gente pode falar muitas pessoas aqui, né? Pessoas assim que chegou num vício pesado mesmo de droga, de bebida, e hoje está pregando a palavra, hoje está levando o evangelho, está discipulando, está vivendo Jesus Cristo. Então, quando a gente se depara com essa situação assim, a gente fica muito feliz. Dá uma felicidade assim
você sabe o porquê. Igual, né? Né? Aí você fala, ó, a diferença de Cristo na vida de uma pessoa. Vale a pena, né? Não Francis? tem como ser a mesma pessoa. Que legal. Pastor Pedro, cara, quantas pessoas aí, estudo bíblico, desceram as águas aí? Cara, Que sensação que te dá aí ver uma pessoa... Isso é a maior gratificação do ministério, né? A maior alegria nossa no ministério é ver as pessoas se rendendo a Cristo, né? Sendo batizadas. E as pessoas, os jovens, irmãos, irmãs, rapazes, moças, confessando o pecado. Uma das coisas mais gratificantes, que tem mais alegre para o ministério. Eu tive uma experiência bem recente agora, mas maravilhosa, junto com o Genésio. A gente estava junto, o Genésio marcou lá com o pessoal e começou o PG na Casa do Melk. E no dia que ele começou o PG, na primeira quinta-feira, nós fomos ao PG para fazer a introdução, para começar o PG. No ano passado, né? Pandemia em alta. Pandemia. E aí nós fomos nesse dia e foi o Wesley lá. O Wesley chegou lá. Nunca tinha ido na igreja, Wesley, se eu não me engano. Não. Você tinha ido algum dia especial, mas o Wesley não ia na igreja. Católico, E aí o Wesley foi lá pro PG. E eu fiquei admirado, porque o Wesley estava no PG e nós temos o PG. Compartilhamos a importância da Bíblia, da Palavra de Deus, foi o primeiro estudo. Salmo, capítulo Né? Salmo, Olha, capítulo lembra, 1. né? O Genésio nem está lembrando aqui, a reflexão foi em Salmos 1. Legal, cara. Né? Que bem-aventurado é aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios, mas nem se detém no caminho dos pecadores, mas tem o seu prazer na lei do Senhor. E aí foi o estudo, foi maravilhoso. Acabou o estudo, para surpresa minha, a gente foi comer uma pizza, tal, conversar, né? E o pessoal lá é farturento, né? O pessoal gosta de fartura, né? E aí o Wesley estava jejuando. Olha aí. Tá brincadeira. O cara não é crente. Né? Nunca foi na igreja. Já aí nessa foi no linha. primeiro PG jejuando. Mas não sabia o que estava fazendo. Não sabia direito. Né? Nem sei como é que jejua, mas estou jejuando e tal. Pá. Oramos, acho que ele vai ver, ele vai achar, ele vai entender tudo que a gente está falando aqui, vai sentir no coração, né? Foi maravilhoso. E aí virou 2022 e agora no mês de julho, né? Mês de julho, finalzinho de junho, né? Antes de eu viajar, a gente fez o batismo, né? A Genésio marcou o batismo, a gente foi fazer o batismo. Sem E aí, cara, na hora que o Wesley entrou na água, que a gente estava lá no meio, lá, o Genésio foi batizar o Wesley, tava junto. Nós falamos para ele, Wesley, a gente viu esse momento aqui. Foi mesmo. Naquele PG lá. Puxa, cara. Então isso é super gratificante para nós, assim, ali foi uma coisa maravilhosa. Teve os outros também, pessoas que foram batizadas, foi maravilhoso. Nós batizamos o Eduardo, eu achei uma coisa maravilhosa, né, esposo da Bárbara. Também vi o Eduardo lá no Rio, foi uma coisa maravilhosa. Graças a Deus, olha que bênção, cara. A gratificação de você descer alguém, eu podia citar muitas pessoas, né? Felicíssimo, eu batizei meus 2 filhos, né, o João Pedro e a Sara, por decisão deles. Grande privilégio, né? Então, feliz demais. Tem uma menina lá em Sobradinho agora de 13 anos, tá perguntando quando vai ter batismo, porque ela tá doida para batizar, né? Nossa. A filha do Eduardo, a Letícia. Sim, então, igual. é gratificante, né? Genésio, acho que pode ir. Muito bom. Pastor Genésio, cara, pastor, fala pra gente o que resulta aí essa comunhão que há nesse PG, no coletivo, na massa ali, no povão, na base ali, entre a igreja, né? Como é que isso é repassado de um PG? Como é que a pessoa inserir lá com um grupo maior, né? Ali creio que é essa ligação no centro aí com a igreja. Como é que essa comunhão é passada, vivida, também esses resultados aí na prática, né? Como é que isso é vivenciado lá no PG e chega até junto aos demais lá? A gente tem vivido coisas extraordinárias, né? O pastor Pedro tem feito parte disso também. E tem uma fórmula, que a gente fala tanto de fórmula, tem uma fórmula que diz bem assim, né? Que é uma fórmula celular, né? Do formato celular, que é se apaixone, faça as pessoas se apaixonarem por você, aí depois faça elas se apaixonarem por Jesus, e depois elas vão querer saber onde você congrega. Olha aí, galera. Né? Então você faz a pessoa gostar de você, apresenta Jesus, depois só que você é uma cópia de Jesus. Eu já
essa fórmula para mim, se eu já sou uma cópia dele, né? E tem uma coisa que acontece bem interessante, pastor Paulo, é que quando você começa a cuidar das pessoas, as pessoas da família, elas começam a amar você também, né? Porque você tem Jesus na vida. Porque, por exemplo, o Wesley, né? O Wesley vai tá nos assistindo, né? E a mãe dele está frequentando, né? A Cássia, a esposa dele, a Pamela, né? O irmão está começando a ir também. Então, através do Wesley, né, já está congregando. E outra coisa que eu falei para vocês aqui anteriormente, né, eu já extraí ele do PG e estou discipulando ele. A gente está aí no 5º estudo do Rudimentos. Né, então, já extraí ele lá que eu quero trabalhar. Assim está sendo todos os outros, né? Então, eu acho a nossa igreja é uma igreja amorosa, no Brasil todo, né? A gente sempre fala isso, é uma igreja muito amorosa. E a gente tem vivido assim, a pessoa ela vai na igreja do PG a primeira vez, ela fica apaixonada. Por quê? Primeiramente ela fala bem assim, eu nunca recebi tanto abraço. Que legal, eu cara. nunca recebi tanto, eu nunca recebi tanto cuidado, né? Faz um ano que eu estou em tal local e até hoje eu não falei ainda com o pastor, um ano, eu só falo com o meu líder. Nunca falei com o pastor. É uma realidade, né? É uma realidade do dia. Então, quando eles vão para lá, que a gente desce do púlpito, que isso acontece em todas as igrejas, né? Essa comunhão. Mas você que é o pastor mesmo? Então você desce, abraça, vai lá, se comunica, aí eles fazem. Mas o senhor que é o pastor? Né? Porque tanto tempo que eu não sabia que o senhor podia falar com a gente, não. Que antes eu pegava fila para falar, né? Então eu acho que quando eles têm esse primeiro contato na comunhão da igreja, aquela cena é apaixonante. Não deixa de ir mais. Né? Então, o que acontece? Eu costumo pular essa formulazinha, né? Porque o que acontece? Hoje a gente vive uma geração que olha só para o seu próprio umbigo. Se a gente não tomar cuidado, a gente não tem hoje pessoas interessadas em cuidar de pessoas. Então, a missão da nossa igreja, ela está fincada em Mateus, né? Está fincada lá. Então, adorar a Deus, proclamar Jesus Cristo e fazer discípulos no poder do Espírito Santo. Então, quando você olha ali, você tem uma função. Então, hoje, se você que está em casa, por exemplo, você está há tantos anos, né, como cristão, faz 10 anos que eu estou na igreja, e você não produziu, e você não discipulou, você não tem um PG, você não tem um estudo bíblico, tem alguma coisa errada, pastor Pedro. Tem que rever, pastor. Tem que... Então, a questão é que sábado, né? Você que está nos assistindo aqui, você sabe que sábado a gente vai bater nessa tecla mesmo, que você precisa ser útil, né, no reino de Deus. Né? E essa utilidade vem de uma ordem. É engraçado, não é uma opção, né? Ser útil. É uma ordem, é um mandamento, né? De Jesus. Nesse legal, sentido. muito bom. Gente, uma pergunta para vocês aqui. A gente falou de muita coisa bacana, os resultados, mas não tem desafios aí em meio a tudo isso? Quais são os desafios, a dificuldade? Fala pra galera, porque como é que a gente lidar aí com, por exemplo, o discipulado, de repente o cara desmarca, de repente não quer saber, cai fora, depois volta. Como é que a gente lidar com esses desafios aí em cada área aí do PG, do estudo bíblico, do discipulado? Como é que a gente consegue, passando para a galera, a gente ter essa perseverança aí diante de desafios enfrentados, cara? Fala aí. Na base da oração, né? Entregar para Cristo. Acontece, né? Às vezes a pessoa, o próprio discipulado traz um confronto. Tem que confrontar, né? Então, às vezes a pessoa não entende, não está preparada, até ela compreender de fato onde ela errou, que ela tem que buscar mais. Então, há situações que são bastante difíceis. Então, a gente requer um tempinho a mais, às vezes a pessoa desmotiva, às vezes não quer resolver uma situação muito ruim na vida dela, traz prejuízo, mas ela quer ficar com aquela situação ruim, né? A gente pode achar que está se intrometendo na vida, né? Justamente, aí está a ideia. A gente prega o evangelho, a gente mostra o caminho, a gente mostra o Deus do impossível, o Deus que cura, que restaura. Aí a pessoa decide seguir. Né? O discipulado tem custo. Isso. É andar junto com a pessoa na chuva, no sol, na tempestade. Né? Às vezes você sai de uma casa, você está sorrindo, feliz, recebendo presente. Você vai na outra, morreu um parente, aí a situação já é totalmente diferente. Aí você está junto, você olha, você pega na mão. Então a gente passa muito por isso. Às vezes o discipulador ganha uns bolos, né? Ganha
marca ou não vai, acontece muito disso aí, mente pra gente. A maior dificuldade do discipulado, nós vamos falar muito sobre isso, mas é a omissão. Porque aquilo que você guarda para você, você não é transformado. Se você não deixa Cristo entrar totalidade do seu coração. Os esconderijos, né? Pois é, aí isso atrapalha um pouco, mas nada que seja difícil, porque o discipulado, ele nos mostra o tanto que a pessoa está evoluindo ou não. Legal. Eu quero acrescentar nessa do Francis, porque essa pergunta sua, ela traz duas ideias, né? O discipulado tem custo de todos os lados, mas eu acho que você perguntou para nós, né? Para os discipuladores, né? Isso. Porque nessa linha que o Francis colocou, que está certo, né? É a ideia do confronto com a vida, o estilo de vida da pessoa vai ser confrontada. O evangelho muda tudo, né? O evangelho muda tudo. O evangelho é contra o mundo, né? Entendeu? O evangelho é exigente. É o poder de Deus, né? Para a transformação de todo aquele que crê. Então, a crença é uma exigência, né? E o evangelho, ele é transformador, não é venha como está e fique como está, né? Venha como está, mas você precisa ser... Qual é a mensagem do evangelho? A mensagem do evangelho é arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Então você precisa se arrepender. Uma vez um irmão perguntou, você precisa me arrepender do quê, pastor? Eu falei, precisa me arrepender de ser você. Você precisa se arrepender de ser quem você é. Então, tem isso que o Francis falou, esse confronto do conteúdo do evangelho. Mas para nós, né, tem custo para nós, por quê? Porque esse discipulado exige tempo, exige atenção. Você precisa dar tempo, atenção. Discipulado, às vezes, você precisa atender a pessoa fora de hora. Sim, uma ligação. Discipulado, às vezes, você tarde da noite. Precisa furar a liturgia. Você não pode ficar preso na liturgia da 1 hora. Né? Às vezes você tem que ir além da 1 hora. Né? Então tem custo pra gente. E às vezes você separa, você se dedica, você separa aquele momento e você está ali para ajudar. Né? E às vezes a pessoa não quer a sua ajuda. Mas ela não quer porque ela não tem noção, a noção exata do quanto ela precisa daquilo. E é tão custoso o discipulado que às vezes você precisa convencer a pessoa de que ela precisa de ajuda. Entendeu? Porque eu não posso, como discipulador, eu não posso falar para Jesus assim, Senhor, eu queria ajudar, mas ele não quer. Né? O Senhor, ele está vendo a minha motivação, entendeu? Porque eu não posso simplesmente falar assim, não, lavo minhas mãos. Lavo minhas mãos, eu preciso pagar o preço. Insistir, né? Então isso às vezes é custoso, às vezes isso é desgastante, às vezes dá vontade de falar assim, não, se a pessoa não quer ajuda, eu vou ajudar só quem quer ser ajudado. Né? Mas existem alguns casos específicos e aí tem custo. Né? Tá? Então eu acho que esse é um dos custos que tem, falando na linha do discipulado. Muito bom. Tem desafio aí pro PG? Encontrar a galera, marcar horário, como é que é, pastor? Eu acho o PG muito mais complexo, porque eu preciso de uma casa, preciso de um anfitrião, é bom ter alguém que toque, entendeu? Tem que ter alguém que ministre, tem que ter um líder, tem que ter um co-líder. Olha a demanda que é para você montar um PG. Né? E se o anfitrião adoecer, como é que fica a casa? Né? Sendo que está toda a demanda daquela semana. Né? Outra coisa também, eu acho muito interessante quando a visão fala bem assim, que é todo promessista sendo missionário no poder do Espírito Santo. O líder precisa orar, precisa ler a Bíblia, ele precisa ter vida com Deus. Né? Igual ele falou que sentar numa casa é uma coisa, entre outra casa é outra. Né? Eu tenho um discipulado 19h30 e tenho um discipulado 21 horas no mesmo dia. Aí são demandas totalmente diferentes. Eu lembro que até hoje nesse discipulado, né, o jovem sentou na minha frente e começou. Quando a gente estava assim, 6 meses no discipulado, ele ligou para mim e falou assim, eu queria ver com o senhor aí que eu estou pensando em sair do emprego. Né? Eu queria ver como é que o que o senhor acha e tal. Então vamos lá. Como é que você vai se vestir? Como é que você vai comer? Como é que você vai pagar suas contas?
Como é que você vai fazer? Você tem outro emprego? Não, não tem outro em vista, não. Ninguém larga o emprego, sendo um pai de família, sem ter outro emprego em vista. Só para você ver o tanto que é urgente que a gente não pode cochilar no discipulado. Se você cochilar no discipulado, você muda a vida da pessoa de uma forma, né? Aí, quando foi na outra semana, pai, se eu largo o emprego, eu tinha... Entendeu? Então, a nossa mentoria num discipulado e num PG, ela é extremamente eficaz, ligada à ação do Espírito Santo na nossa vida e você saber... Eu uso duas frases para mim, eu uso assim, ó, como Jesus reagiria nesse momento e como Jesus falaria nesse momento, o que Jesus pensaria nesse momento, porque se você tiver isso, né, impregnado em você, aí você vai agir como Jesus, pensar como Jesus, falar como Jesus, porque você pode mudar a vida de uma pessoa ali em apenas uma frase, tanto no PG como no discipulado. Agora, uma coisa importante só aqui, no conjunto, o Genésio falou que é muito mais complexo, por quê? Porque, como pastores, a gente está predisposto já a fazer a missão, já bem condicionado. A gente também demorou a cair a ficha para fazer assim. Verdade. Mas caiu, e glória a Deus. A gente aprendeu que é a missão, e a missão de Deus, e é o cumprimento do mandamento. Então nós estamos totalmente motivados para fazer isso. Até convencer toda uma galera dessa e formar um conjunto dá trabalho. Então, quando ele fala que é mais complexo, por quê? Porque no discipulado 1 a 1 eu não dependo de ninguém. Eu não dependo de casa, de anfitrião, de nada, eu não dependo de equipe. Depende de eu pegar o telefone, marcar com alguém em algum lugar, eu receber alguém na minha casa. Só depende da minha disposição. Então, é menos complexo. Mas é desgaste, tem custo, exige o nosso tempo, a gente tem que ouvir mais pessoas separadamente, isso cansa fisicamente, emocionalmente, né? Mas é gratificante, porque é o Evangelho de Deus, é o Evangelho do Senhor. Agora, quando você tem um conjunto, uma equipe, lá já tem alguns lugares que os anfitriões, eles mesmos já são multiplicadores. Legal. Então, aí vai ficando leve. Então, o PG, quando você consegue ir montando os grupos envolvidos, aí o pastor vai ficando mais suave, vai se aproveitando mais desse trabalho. Muito bom. Gente, muito bom bater um papo com vocês. Cara, sensacional. A gente não pode falar muito aqui, porque a ideia é que você esteja no encontro, né? Presente agora. No próximo sábado, no auditório da Faculdade de Uniprojeção em Sobradinho. Você é o nosso convidado, que é uma prévia, galera. É uma prévia do que vai ter lá. Você precisa estar lá às 3 horas da tarde, vai estar essa galera aqui com a gente. E em seguida, já o culto aí à noite. Vou estar ministrando a palavra junto com vocês. Eu queria que você deixasse uma mensagem para encorajar a galera aí, os líderes, os irmãos, os jovens. Uma mensagem rapidinho, de forma breve, para a galera que está nos assistindo, para a gente fazer o nosso encerramento. E aí, Francis, qual palavra você deixa pra galera aí? Uma frase motivacional? Isso, deixa uma frase pra essa galera aí, dá um conselho pra essa galera. Tá bom. Discipulado é vida. E você precisa começar o seu. Amém. Graças a Deus. Fala, pastor Pedro. Eu vou falar mais de uma frase. Minha expectativa está grande para esse encontro. Legal. Eu estou muito desejoso de ver todos vocês lá. Nós estamos já mais uma semana de oração. A gente sempre faz a primeira semana do mês, a gente passa orando das 6 às 7 da manhã. E aí nós estendemos para essa semana do encontro também. Nós estamos gravando podcast aqui, mas às 6 da manhã nós vamos estar lá orando a Deus pelo nosso encontro. Então nós estamos contando com vocês e desejamos que Deus abençoe a vida de vocês. Amém. Vocês sejam capacitados no discipulado, no estudo bíblico e no pequeno grupo. Glória a Deus. Beijo, um abraço para todo mundo, espero vocês lá. Olha aí que bênção. Fala, pastor Genésio. Mensagem para a galera. Bem, quero dizer para vocês que eu quero que vocês vejam nos meus olhos, no dia lá do encontro, e que vocês saiam de lá apaixonados, como eu estou apaixonado por PG, por pequeno grupo. Né? Nós somos discipuladores aqui, nós dois aqui, né? Eu e o pastor Pedro, a gente usa 2 ferramentas. Né? Então, eu desejo mesmo que vocês saiam de lá, no sábado, né? Que vocês saiam de lá procurando uma casa e procurando um anfitrião para vocês montarem um PG. Tá certo? Que vocês cumpram aí também, junto com a gente, essa ordem de Jesus através dessa ferramenta extraordinária que tem mudado a nossa vida.
Muito bom. Galera, é o seguinte, eu quero deixar uma dica para você aqui, para nós encerrarmos. Você pode curtir aqui, tá? Nosso canal aqui no YouTube, @promessistadf. Segue também no Instagram. Vai ter sorteio dessas canecas aqui, ó. Você pode visualizar aqui. Vai ter sorteio também dessas camisetas que estão aqui. A galera tá tudo aqui na performance já do encontro. Você segue lá, cara. Curte, comenta, compartilha. Fica de olho no que vai surgir nessa semana. E você aguarde o próximo encontro que vai ter. Vai ter uma galera aí que vocês conhecem, que vai ser uma bênção. Uma galera que vai te encorajar também a imitar Cristo. Todo mundo que senta aqui, cara, são pessoas encorajadores e que encorajam outras pessoas a imitar a Cristo. Que Deus abençoe sua vida. Desejo a você um ótimo encontro no sábado. Aguardamos vocês lá. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Gente, obrigado. Deus abençoe vocês. Amém. Paz a Eu todos. agradeço. Até o sábado lá, com a graça de Deus. Expectativa grande para sábado. Vai ser Maravilha. bênção. Maravilha. Paz para vocês. Deus abençoe, Paz. gente. Beijo, um abraço. Deus abençoe. Até sábado.